eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ruth. Livro de Ruth, o primeiro capítulo. Ruth, o primeiro capítulo, versículo 15 e 16, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1, versículos 15 e 16, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insta comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Amém? Irmãos, a nossa vida, ela é pautada em decisões. Deus é uma forma que eu quero dizer para os irmãos que Deus, ele não é muito explícito naquilo que ele fala conosco. Se os irmãos entenderam, nós precisamos cavar a resposta de Deus muitas vezes para as nossas vidas. Quando nós olhamos, parece que é impossível Deus direcionar a uma mente, a uma vida. Quem sou eu diante de 7 bilhões e meio de pessoas dentro do planeta? Quem sou eu diante de tantas pessoas assim? Como Deus poderá direcionar a minha vida e olhar para mim e tomar cuidado dos meus caminhos? Porém, irmãos, o que explica aí é a onisciência, é a onipresença de Deus, aleluia. Um atributo que nem está pautado a nenhum outro, mas somente ao nosso Deus Todo-Poderoso. A onisciência de Deus é que individualiza cada um de nós. Deus, ele constrói uma história individualmente a nós, porque ele é onisciente. E porque ele é onipresente, ou seja, ele pode estar em cada um de nós ao mesmo tempo, aleluia. Ele constrói uma história na minha vida, mas constrói uma história na vida do irmão individualmente, de forma diferente, mas Deus vai trabalhando aos nossos corações. Se nós quiséssemos imaginar um Deus maior do que o nosso Deus, nós não conseguiríamos. Não conseguiríamos. Até a humanidade, ela tenta construir um Deus mais poderoso do que o nosso Deus, não é verdade? Construíram o super-homem, mas o super-homem tem as suas falhas, né? Ele tem as suas fraquezas. A criptonita derruba ao super-homem, mas eu não vejo nada que possa derrubar a Deus, aleluia. Nada que possa impedir o projeto, o plano de Deus a ser realizado. O nosso maior inimigo tentou usurpar o trono de Deus, entendendo que ele teria o mesmo poder que ele, mas o Senhor simplesmente com um sopro o derrubou, aleluia. Quem é este Deus, esse ser tão poderoso, aleluia, tão glorioso, tão grandioso, mas que é capaz de entrar na nossa individualidade e nos levar nos seus caminhos? Mas para isso, irmãos, nós precisamos estar atento aos sinais de Deus. E como é difícil cavar essas coisas. É com oração, é com jejum, é consagrando nossa vida, é buscando a presença dEle. É preciso, nós sabemos que Deus, teologicamente, eu afirmo que Deus está aqui nessa manhã. Biblicamente nós falamos isso e sabemos. Mas essa convicção e essa certeza de que Ele está aqui, de que Ele é poderoso e que Ele pode fazer a diferença nessa manhã, é a nossa fé, aleluia. É a nossa individualidade de poder buscar de Deus o seu querer e vontade para a nossa vida. Ou seja, irmão, eu tenho que cavar a resposta de Deus para a minha vida. Eu sei que nós temos uma intimidade com Deus que Ele diz assim: olha, eu já não vos chamo servo, mas eu vos chamo filhos. Mas essa intimidade com Deus, ela não é tão simples. Porque quando nós falamos de pai para filho, você fala de uma liberdade tão grande, que quando meu pai já faleceu,
Mas quando eu visitava ele, eu tinha tanta liberdade, pastor, de chegar na casa do meu pai, sabe? Se eu quisesse deitar durante o dia, eu deitava. Se eu quisesse comer alguma coisa, eu abria a geladeira e pegava. Eu tinha uma liberdade tão grande na casa do meu pai, eu me sentia tão à vontade. Mas quando nós olhamos para Deus, irmãos, as coisas não funcionam tão assim. Por mais que nós queremos essa intimidade tão grande com Deus, parece que é tão difícil. Parece que é tão difícil. Quantas vezes meu pai parou para poder falar comigo, me dar conselhos espíritos, sentado olhando para ele, diretamente com ele. Mas parece que com Deus é um pouco mais difícil. Não é fácil nós cavarmos de Deus, eu repito isso. Qual é a vontade dele para a nossa vida? Porque a nossa vida é pautada dentro do direcionamento de Deus. Mas quem toma a decisão somos nós. Quem toma a decisão somos nós. Se nós olharmos para a vida de Estevão, nós vamos entender que quem levou Estevão à própria morte não foi Deus. Não foi Deus. Quem levou Estevão à sua própria morte foi ele mesmo. Ou seja, ele tomou a decisão. Ele foi chamado para ser um diácono, para poder levar ali a cesta básica na casa das viúvas, cuidar dela. Foi para isso que ele foi chamado ministerialmente. Mas ele não quis cumprir somente aquilo que era a sua chamada ministerial. Ele queria cumprir a vontade de Deus na sua vida, aleluia. E para isso ele se arriscou. E ele sabia que ele chegaria até ali e ele poderia ser morto, aleluia. Mas ele foi por sua própria vontade, com as suas próprias pernas, pela sua própria decisão. Aí eu posso entender assim, então Estevão tomou a decisão errada, porque ele morreu? Não, irmãos. Estevão estava direcionado por Deus e ele tomou a decisão assertiva, aleluia. A sua vida foi ceifada cedo, mas ele entrou para os anais da história. E nós estamos aqui hoje, depois de 2000 anos, falando da vida de Estevão, aleluia. E eu olho para esse texto da Bíblia Sagrada. Eu vejo que, porque as nossas decisões, elas sempre vão ser tomadas nos momentos cruciais, momentos difíceis. Às vezes quando nós olhamos assim aqui e eu falo isso com convicção, eu passei a maior parte da minha vida ministerial pastoreando a igreja. E eu olho para os irmãos e parece que quando nós estamos olhando aqui está tudo certo, está tudo maravilhoso, está tudo lindo. Mas eu sei as dificuldades que você tem dentro da tua igreja. Você que é pastor, você que está lá ajudando o teu pastor, você que faz parte do ministério. Eu sei como que é o teu dia a dia. Eu sei que não é fácil. Chega a nós decisões para ser tomada que não é tão simples assim. Nós já tomamos decisões de pessoas que cometeram pedofilia no nosso meio. Como é difícil isso, pastor. Como você vai tratar disso? Principalmente com o obreiro, mas existe. Traição. São tantas coisas difíceis que nós temos que tomar ela durante os nossos dias. Faz parte do nosso dia. E você tem que estar pronto e preparado para poder tomar uma decisão. Porque a tua decisão vai direcionar uma família, aleluia. Quando nós olhamos assim, irmãos, a responsabilidade que cada um de vocês, cada um de nós temos, aleluia, possa ser uma congregação do tamanho dessa, mas possa ser uma congregação ali de 15, 20 pessoas, não importa o tamanho, são vidas que ali estão, e que precisamos nós estar prontos para poder tomar a decisão certa, assertiva, para que a vontade de Deus seja realizada. E uma decisão errada, ela pode levar a consequências difíceis. A consequências difíceis. Eu vejo aqui que houve uma época de dificuldade. A Bíblia comenta aqui no início do texto que na época dos juízes houve fome na face da terra. E as nossas decisões, ela acontece assim, quando tem problema. Quando está tudo bem, irmão, está tudo fácil. Quase que a gente nem... Senhor, está tão bom que eu acho que nem precisa de eu acordar tão cedo para orar. Para que jejuar tanto? Está tão bom. Parece que está tão simples. Mas uma coisa eu aprendi, pastor, que nós temos que guardar em depósito, nos momentos da facilidade,
para que nos momentos da luta nós não vamos conseguir acordar cedo. No momento da dificuldade, não vai sobrar espaço e ânimo para que nós venhamos a jejuar. Não vai ter tempo para você buscar uma palavra de Deus na palavra do Senhor. Não, parece que vai se calar o céu sobre a tua vida. Irmãos, nós precisamos fazer assim como José disse, quando ele revelou o sonho de Faraó. Olha, é época da vaca gorda, então nós vamos armazenar, nós vamos guardar, nós vamos encher o celeiro, aleluia. Se está tudo em paz lá, é momento de oração, é momento de buscar Deus, é momento de armazenar, porque haverá dias que as vacas magras virão, aleluia, e tudo aquilo que tiver em depósito, nós vamos ter que usar para poder suprir as necessidades, aleluia. Ou seja, irmão, nós estamos alistados numa batalha, e numa guerra não tem folga. Quando parece que cessou a batalha, o inimigo está se preparando para poder te atacar. E aí existia ali uma família que tinha um homem chamado Elimeleque, sua mulher chamada Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Havia fome naquele lugar, e ele toma uma decisão: então nós vamos para Moabe. Mas parece que Elimeleque, ele não orou. Parece que Elimeleque, ele não esperou a resposta de Deus, ele não esperou, aleluia, a copa da moreira chacoalhar. Não, ele não esperou. Ele já tomou uma atitude, porque tem pessoas que é assim, irmão. Não, pastor, eu orei. Ele orou, mas não esperou a resposta de Deus. Se eu orei. Então o que Deus disse? Não, Deus não disse nada, então espera. Mas eu tenho pressa. Vai no tempo de Deus. Porque no tempo de Deus, nada vai dar errado. E Elimeleque, ele toma uma decisão: vamos embora, Moabe. Irmãos, o problema, nós precisamos fazer uma leitura do problema. E muitas vezes nós queremos tomar a decisão sozinho, no meio do problema. E nós esquecemos, muitas vezes pastores esquecem que ele não está sozinho. Não. Pastor, você não está sozinho. Do teu lado tem cooperadores, do teu lado tem homens de Deus, do teu lado tem pessoas preparadas pelo Senhor para poder te ajudar, para poder te auxiliar, aleluia. Você não está sozinho. Deus colocou pessoas do teu lado para poder te abençoar. Mas tem pessoa que é centralizador. Não, é do meu jeito, é da minha forma. Para que ter um ministério desse jeito, né? Ele sozinho toma conta de tudo. Às vezes nem precisa de Deus. Não, irmãos. Sabe o que acontece? Quando nós estamos no olho do furacão, vamos imaginar o seguinte: você está no meio de um problema. Um problema é a mesma coisa que um labirinto. Você está no meio dele, mas no meio dele você não enxerga a saída. Porque você não tem aquela visão holística, a visão do todo, você não tem. Mas quem está de fora está olhando. Olha como é simples, é só entrar aqui, saiu, pronto. E às vezes você está querendo resolver sozinho, levar a carga sozinho. Não, irmão, a Bíblia diz que nós precisamos levar a carga um dos outros, aleluia. O ministério é composto do pastor e os seus auxiliares. Eles estão ali para poder te ajudar, não leva a carga sozinha. E Elimeleque toma para si essa decisão. Só que ele não faz uma leitura do problema. E o problema lá era a fome. Poxa, mas se o problema era a fome, ele estava onde, irmão? Ele estava em Belém. Diz a Bíblia que ele era de Belém, Belém de Judá. E Belém significa casa de pão. Irmãos, se na casa de pão tinha problema de fome, quanto mais fora dela. Aí ele faz uma visão seguinte: não, eu vou para Moabe. Irmãos, se ele tivesse feito uma leitura do que era Moabe, era o último lugar que ele iria. Moabe, irmãos, é filho de um incesto, de Ló e a sua primogênita. Nada poderia sair de bom daquele lugar. Mas ele toma a decisão de sair de Belém e ir para Moabe. Decisão errada. E as decisões têm a sua consequência. E a primeira consequência, ele vai embora com a sua família.
E a primeira consequência quem sofre é ele mesmo. Diz a Bíblia que morre Elimeleque. Morre Elimeleque. E ali fica só Noemi e seus filhos. E seus filhos se casam, um com Orfa e o outro com Ruth. Já está fora do propósito de Deus, do propósito de Deus para com a nação. Porém, irmãos, morre também Malom e Quilion. Morrem. Olha só, uma decisão errada extermina uma família. Você lembra que nós falamos no princípio da mensagem? Nós cuidamos de famílias. E uma decisão errada nossa pode destruir uma família. Nós sabemos muito bem que a igreja, ela é composta de famílias. Você pode notar, tem a família tal, a família tal, a família tal. A igreja é constituída de famílias. E se você destrói uma família aqui, outra família ali, outra família lá, você vai destruindo a igreja, aleluia. Portanto, meu irmão, a nossa decisão, ela precisa estar pautada na vontade de Deus. Aleluia. Noemi, fazendo a leitura de tudo aquilo, ela entende agora que ela precisa tomar uma decisão. E primeiro ela faz uma pesquisa de campo. Ela pesquisa e entende que Deus está abençoando o povo lá em Belém, aleluia. Ela não toma a decisão de voltar para Belém aleatória, não. Ela busca de Deus e faz uma pesquisa. Ela busca de Deus, mas busca uma confirmação, aleluia. É da vontade de Deus que eu volto e eu vou voltar. A princípio ela tenta fazer com que as suas noras ali fiquem. E ela consegue até que uma fica, a órfã fica ali. Mas uma toma uma decisão assertiva, aleluia. Olha, no texto que nós lemos ela diz assim: não instas o meu coração para que te deixe, para que aonde fores eu irei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, Ruth, ela toma uma decisão na sua vida. Ela toma uma decisão de deixar Moabe e ir para Belém. Ela entende que a proposta de Deus na sua vida agora é estar junto com a sua sogra Noemi, aleluia. Quando eles chegam ali, nós já estamos concluindo. Quando ela chega, e aí que está uma dificuldade grande, irmão. Quando nós tomamos decisões erradas, para voltar é difícil. Para voltar é difícil. Quando Noemi chega em Belém, o povo olha assim, porque aquela mulher sofreu durante aqueles anos que ele estava. Sofreu. E Noemi estava acabada, destruída por uma decisão errada. E as pessoas olham, não é aquela Noemi? E Noemi olha para eles e diz: olha, não me chames mais Noemi, me chames Mara, porque eu estou amargurada, aleluia. Irmãos, eu olho para isso e eu vejo a decisão de Ruth, ela foi tão grande que ela não olhou as dificuldades. Ela sabia que, Noemi mesmo falou: olha, se eu me casar hoje, tiver filho hoje, não vai dar para você alcançar, você não vai esperar ele crescer para você se casar. Parecia que não tinha futuro andar com uma sogra amargurada. Sogra e amargurada. Ela falou: a decisão deve estar errada nesse negócio. Andar com uma sogra amargurada deve ser muito difícil. Mas Noemi disse: não. Noemi sabia que o seu futuro estava escrito naquela história. E Deus prepara, aleluia, os caminhos para Noemi e para Ruth, aonde ela conhece Boaz, aleluia. E Deus começa a abençoar a sua vida. E Deus pega uma mulher que estava rejeitada, uma mulher que estava fora do propósito de Deus, e Deus coloca ela no seu plano. E essa mulher, ela se torna bisavó do rei Davi. Ela entra para a história, aleluia. Uma decisão assertiva da minha e da tua parte faz nós entrarmos para a história. Você quer entrar na história? Aleluia. Então fica na vontade de Deus.
Na Vachebe, a fora Macandarai. Decisões. Irmão, não foi fácil eu tomar essa decisão, sair de Criciúma, porque os meus filhos já não me acompanham mais. Eles estão casados. Cada um tem a sua família, estão estabelecidos. Só vai vir eu e minha esposa. E quando eu olho para as minhas netinhas, pastor, eu falo, meu Deus, às vezes as nossas decisões vai trazer sofrimento para nós. Só que ela vai trazer refrigério para a nossa alma, aleluia. Irmãos, preste bem atenção nisso. Nós não podemos, diante do primeiro obstáculo, querer fugir daquilo que nós tomamos como decisão. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele encontrou as grandes dificuldades na sua vida. Ele entra em Chipre, e lá ele fica por um longo tempo, e ele não consegue ganhar uma alma sequer. Uma alma sequer. Mas ele insiste. Mas de repente, Deus prepara uma pessoa para que pudesse ser ganha, o procônsul de Chipre. E ali, irmãos, o diabo agora tenta impedir o propósito de Deus na sua vida, e investe na vida de um homem chamado Bar Jesus, para poder impedir o propósito de Deus naquele lugar. Mas Paulo, cheio da unção de Deus, repreende o demônio que está naquele homem, e ele sofre as suas severas consequências. O procônsul, entendendo o milagre de Deus ali naquele momento, ele se firma na vontade de Deus, e aquilo anima para que Paulo continue a sua jornada. Eu sei que João Marcos, ele desistiu, ele voltou. Parece que estava tudo acabado para ele, pastor, mas não, era um propósito de Deus. Aquela obra ali era para Paulo e para Barnabé, aleluia. Marcos entrou ali por uma vontade deles, e agora ele retorna. Parece que a vida de João Marcos havia acabado, aleluia. Não, meu irmão, João Marcos, ele entra para a história também. Paulo reconhece como cooperador, aleluia, e ele escreve o Evangelho de Marcos, contando a história de Jesus, aleluia. E aquilo faz com que Paulo prossegue a sua viagem. Paulo poderia retornar, mas ele sabia da decisão que ele havia tomado ali em Antioquia. Deus o chamou, mas ele aceitou. Vamos colocar de pé? Eu quero orar junto com os irmãos. Decisões. Decisões, às vezes simples e muitas vezes difíceis. Mas ei, irmão, escuta só. É você que vai decidir. Deus não vai tomar a decisão por você. Deus vai te direcionar. Ele vai te conduzir. Ele vai te orientar. E para isso você tem que cavar. Não é tão simples assim. Não é uma oração de 5 minutos que vai fazer nós tomarmos decisões, irmãos. Nós precisamos de cavar, de buscar, porque as nossas decisões, ela mudará não somente a nossa vida, mas vida de famílias dentro da igreja. E isso está sobre os teus ombros. A tua decisão, irmão, a tua decisão, ela pode resvalar no pastor presidente, só que ela vai cair totalmente sobre a tua vida, porque é você que tomou a decisão. Você tem autonomia para tomar as decisões. É claro que muitas coisas você vai ter que dividir com o pastor, né? São problemas algumas vezes difíceis, você vai ter que dividir com o ministério. Eu já te falei, você não pode levar sozinho as coisas. Mas a decisão vai caber a você. E nós vamos buscar de Deus nesse momento, para que Deus esteja direcionando a tua, a minha, a nossa vida,
para poder estar pautada na vontade dEle para nossas vidas. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, Senhor, aqui está, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, o ministério, obreiros, Senhor Jesus, que estão aqui, Pai querido, para poder realizar o Teu querer, a Tua vontade. É a Tua obra, Pai querido, que o Senhor confiou a nós, a estes homens que aqui estão, Deus, para poder fazer e realizar o Teu querer e a Tua vontade. Deus, muitas vezes não entendemos, não sabemos o que fazer, e precisamos aguardar uma resposta Tua. Nós te pedimos, Senhor, nunca silencie a Tua voz para conosco. Fale poderosamente aos nossos corações, nos ajuda, nos conduza, Senhor, para que o Teu querer seja manifesto em nós. Deus, nos ajuda, Senhor, a poder tomar decisões corretas, decisões certas, que possa brilhantar o Teu reino aqui na terra. Deus, eu peço a Tua unção, a Tua bênção sobre os Teus servos aqui nessa noite, e que possamos estar pautados na Tua vontade, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.